Money que é good, nós não have. Se seu inglês tá assim, esse episódio é pra você. Segue a vinheta. Olá, meus queridos seguidores e amigos, sejam muito bem-vindos ao Pode Sabe o Quê? Sou o professor Altair Prado e a cada semana esse gordinho te leva um entrevistado e entrevista alguém muito bacana. Então já sabe, siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no TikTok, no Instagram, no Quai e no Facebook. Além, claro, no nosso YouTube. Então, conto com vocês. Vai lá, inscreva-se no canal, ative o sininho e assista entrevistas imperdíveis. Conto com você. Um tema que faz parte da minha rotina, todos os dias da minha vida, é sobre idiomas, né? E eu percebo que temos que falar sobre isso. E principalmente com os professores das redes sociais, que atrapalham tanto o trabalho de pessoas como nós, que nos dedicamos tanto. E eu trago aqui o famoso Rafader Teacher. Tudo bem? Tudo bem, prazer. How are you? Fine. Finally. É tão bom I'm falar, very é tão bom falar com inglês com alguém aqui. Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, tô bem. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente tem que realmente falar sobre isso hoje, Sim. né? Uhum. Eu vou começar já. Fala um pouco de você. Tá ótimo. Como você começou a sua carreira. O que te levou. Tá. Por favor. Tá ótimo. Então, prazer, pessoal. Obrigado de novo, tá aí. O prazer é nosso. Sou Rafael, dou aula de inglês desde 2014. Comecei a questão de aula particular em 2020, né? Que eu tinha até um interesse de dar aula particular, mas eu tinha aquela ideia de sair da minha casa, me deslocar até a casa do aluno, ficava um pouquinho cansativo. E aí veio a pandemia, que mudou muita coisa. Aí eu pensei, peraí, aula online, será que dá certo esse negócio? E eu comecei a investir um pouquinho nisso, né? Aí, dou aula desde 2014, estudei inglês, comecei a estudar inglês em 2005. O que mais? Comecei a estudar inglês por 2005 e aí tô nessa vida. nessa vida até hoje. A pandemia também te levou. A pandemia me levou ao online. A Sim. pandemia também te levou ao online? Levou. Explica um pouquinho mais, por favor. Qual foi a situação que te fez levar ao online? Eu acho A pandemia, né? Mas. Além da pandemia, o que eu via muito em algumas escolas que eu trabalhei foi a questão da desvalorização do professor de inglês. Eu lembro Isso que é comum, né? Isso é muito comum. Eu lembro que eu tinha ido num treinamento de professores e o coordenador da rede dessa escola, ele falou que o professor ele tem que ser tratado como um lanche do McDonald's. Então, por exemplo, quando você vai no McDonald's... eu vou... Você concorda com isso? Eu acho que precisamos colocar uns comentários aí, hein? Vamos lá. Porque qual que era a lógica? Por exemplo, quando você vai no McDonald's, o restaurante pode estar super limpo, a moça do caixa pode ter sido super simpática, a música que está tocando no restaurante pode ser agradável, mas você vai sair do restaurante, você vai lembrar do lanche, né? E e aí a ideia o paralelo, o que acontece? Quando você vai em escola de inglês, a moça da recepção pode ser muito simpática, aquela coisa toda, o ambiente, um cafezinho, né? Mas você vai sair, a última coisa que você vai lembrar quando saiu é do professor. Mas eu gosto desse ambiente. Uhum. É aquela coisa, o ambiente é legal, mas o que você aprendeu na aula, pelo professor que você volta, né? E aí, quando ele falou isso, e a escola que... ele deu essa palestra sobre essa escola. Um teacher, né? E aí eu vi e falei assim, peraí, mas a escola não tá fazendo isso. Aí, plim, a escola perdeu um teacher. Aí eu comecei a me ligar, eu falei, não, tem alguma coisa estranha, né? Mas eu acho que o ápice pra mim, acho que foi a gota d'água, foi uma outra escola que eu trabalhei durante a pandemia, que no dia 15 de outubro, que é o dia dos professores, o dono, ele deu presente para as meninas do administrativo, porque era dia do auxiliar administrativo. E não deu dos professores. Não deu dos professores. E aí é aquela coisa, não é a questão da lembrancinha, mas é pensando, É um lembrar.
Eu lembrar. E posso ser honesto, Rafael? Aham. É lembrancinha assim. Sim. A gente já não tem aquela valorização. Se alguém te dá uma caneta, você já Com fica bem. certeza. Então, realmente, a gente tem que parar com essa. É realmente a lembrancinha. Sim. Uhum. Eu ficaria chateado mesmo. Uhum. Não, eu fiquei muito indignado. E sem falar Sim. também que outras questões, que nem essa outra escola, essa escola que eu trabalhei durante a pandemia, essa questão da falta de valorização, que nem, por exemplo, o pessoal do marketing ganha extra porque conseguiu aluno para escola. E o professor que está mantendo o aluno, Uhum. ele também não tem que ter algo para um benefício, né? E aquela coisa, não vai muito além da lembrancinha, é realmente o reconhecimento, né? Porque às vezes tem donos aí de escolas que acabam entrando com dinheiro, falam assim, a escola de inglês é um negócio que dá dinheiro, né? Vamos investir nisso. E não sabe o produto que está vendendo, né? Já aproveitando essa indignação, Uhum. olha, para um pouquinho, assista a propaganda da Study Station e já voltamos. Falar o idioma é tudo de bom, né? Abre portas, oportunidades, além de você se tornar um cidadão internacional. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula na Study Station. Seguidor do Pod ganha 15% off na matrícula e nas 3 primeiras mensalidades. Tem dificuldade de aprendizagem? TDAH? Aqui também nós temos uma metodologia pronta. Informe-se e seja um cidadão internacional. Tem o seu veículo, sua casinha, quer um seguro saúde, nada melhor que buscar uma empresa há mais de 33 anos no mercado, a Prado Seguros e a Prado Imóveis. Aqui, seguidor de Sabe o Que também tem desconto. Siga o QR Code e as nossas dicas. Dado o recado, voltamos para o episódio. O que eu acho que a gente tem uma certa dificuldade mesmo no Brasil. Mas o que te motivou a se tornar um professor de inglês? Porque sempre há um motivo. Eu tenho uma inspiração chamada Helena Fujita. Ela, pra mim, é a mestre que eu falo. Eu sempre a levarei no meu coração. Você teve algum que te levou, que te motivou a ser um professor de inglês? Primeiro, professor. Sim. Segundo, de inglês, né? Vamos lá. É engraçado porque eu era uma pessoa extremamente tímida, não sabia conversar direito na escola, né? Tinha minha panelinha, né? E aí chega aquele momento, tá? O que você vai querer ser para trabalhar, né? O que você vai querer ser quando crescer, né? Eu pensei, pô, tem inglês, mas... Tá, mas ser professor, tipo... E sei lá, e se o aluno perguntar alguma coisa que eu não sei? E se de repente eu não souber explicar alguma A gente coisa? se depara com isso, né? Nossa, sim. Eu não tenho mais medo nenhum. Aham. Então. Essas inseguranças a gente tem muito no Normal, começo, né? E aí, ver essa questão, tá, o que eu vou trabalhar? Falei, tá, sem inglês. Eu falei, tá, vou dar aula, vamos fazer o que tem, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Aí eu, no auge dos meus 18 anos, né, entreguei um currículo numa escola. Eles gostaram. E aí eles falaram assim, pô, vamos te contratar, vamos começar a trabalhar aqui, né? E foi engraçado por quê? Porque quando eu comecei a dar aula eu tinha 18 anos, mas eu tinha que me intimidade. Porque eu dava aula pros adultos, né? É um outro ponto pra você que tá em casa. Geralmente, assim, advogados, médicos, engenheiros e professores de idiomas, você não, quanto mais jovem, mais prejudicial pra você, menos credibilidade você tem. Sim. Você acha isso certo? Coloca aqui pra mim. E aí, você acha certo? Com certeza não. Com certeza não. Porque, assim, como eu falei, eu comecei a estudar inglês em 2005. Aí eu comecei a trabalhar com um professor em 2014. E nesse espaço, aquela coisa. Tem coisas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, a questão da profissão. Às vezes, tipo, nossa, tem esse negócio aqui que eu expliquei um tempinho atrás, eu expliquei errado, né? Aquela coisa toda, a gente vai tendo esses ajustes, né? Evoluindo isso. Mas um bom professor, ele evolui, né? Com certeza. E tem que ter. E você... Aí você foi pra essa linha e tá até hoje. Até hoje. Você trabalha online. Online. Tá. Você acha que... Eu vejo online como economia de tempo. Pegar um carro, estacionar, gastar. Porém, há alunos que preferem o presencial. Como você vê uma pessoa hoje que prefere presencial com todo esse trânsito? Como você convenceria uma pessoa dessa, Rafa? Ou não? Olha, eu acho que o único público que eu prefiro realmente
Ensinar presencial, eu acho que é criança e adolescente. Porque eu acho que, assim, online... Eu acho que eu A já não ser que tentei. tem um adulto, né? Junto, Isso. né? Ou a questão Um adulto. turma. Pá! Sister! Porque presencial você consegue bolar algumas brincadeiras, né? Sim. Consegue ser mais interativo. Quanto mais Exatamente. gente, melhor, né? Mas online, às vezes, tipo, um aluno só, por volta dos seus de 13 a 14 anos, né? Sentado na frente do computador, pensando, nossa, tô fazendo esse curso aqui porque minha mãe tá pagando, mas na verdade eu queria estar jogando alguma coisa. Eu gosto de ensinar para quem quer aprender. Mas não assim, então é muito fácil, não. Ensinar uma criança e um adolescente é querer que eu ensinar porque o pai quer. É raro achar um adolescente que quer aprender sozinho, né? Que quer aprender por conta. Eu fui um. Uhum. Você também foi Sim. um. Mas é difícil. Uhum. Por que o brasileiro sofre tanto para aprender idiomas? Principalmente inglês. O que você acha que acontece? Eu acho que é uma. Acho que é uma baixa autoestima cultural que a gente tem. A gringofobia? Sim. Pela neurolinguística tem uma explicação, mas fala aí que eu vou. Aqui, ó, porque o que acontece? Acho que o brasileiro tem dificuldade para aprender inglês, porque, querendo ou não, tipo, o inglês hoje continua sendo um idioma muito importante para o mercado de trabalho. Obrigado. E também tem e também tem toda essa questão que pensa, mas poxa, o mercado de trabalho exige muito questão de inglês. Aí você tem a questão da urgência, E uma pressão, né? a pressão, porque essa é a pressão da urgência, porque a verdade é que muitas pessoas hoje procuram inglês quando tá se afogando e a água bate naquele lugar. Então, assim, ele precisa, não, pô, eu tô perdendo a oportunidade de ter uma promoção aqui no serviço porque eu não tenho inglês. Então tem que procurar alguém. Mas eu tô procurando alguém, o professor, mas aquela coisa, não tenho... eu quero acelerar aquela coisa toda. Mas aí eu sempre falo para meus alunos que o pós-aula é tão importante quanto a aula em si. As pessoas, elas. Você acabou de falar algo. As pessoas transmitem todo o conhecimento dela para nós. Então, por exemplo, se não deu certo, a responsabilidade é minha. Se não deu, se deu errado, a responsabilidade é. Se deu certo, a responsabilidade é minha, do aluno. Sim. Se deu errado, a culpa é do professor. Você percebe muito esse perfil no inglês para quem quer aprender no Brasil? E esse desespero. Eu quero aprender em um mês. Eles põem prazo, não põem? Põe prazo. Como você lida com isso, Rafael? Tanto que assim, eu já deixo claro para os meus alunos, eu falo assim, quanto tempo tem o curso? Eu falo, o curso, ele não tem tempo. Eu te dou, tipo, uma média. E quem faz é você. E quem faz é você. Porque às vezes tem aquele ponto específico, às vezes é um present perfect, às vezes, pra quem tá no avançado... Terror das criancinhas? O terror das criancinhas, né? Eu adoro o Present Perfect. Reported speech. Quando ele chega o Present Perfect, eu já falo assim, vamos lá! Nossa, não, reported speech eu acho a pior matéria pro aluno aprender e pra professor ensinar. Não gosto. Porque assim, é tão cômodo no português, mas parece que quando você vai explicar em inglês, parece que muda, né? Vamos falar um pouco sobre isso ainda. Mas o brasileiro é muito desesperado. Você acha que ele é muito assim, correr atrás pra ontem? Você acha que devíamos mudar essa cultura, Rafa, para assim, desde criança já aprender como acontece na Suécia, na Noruega, alguns países? Você acha que esse é o erro do brasileiro? Eu acho, porque tem certas coisas que não são ensinadas desde cedo, e quando a gente não consegue, quando adulto, você se sente muito frustrado. Então, aquela coisa, ninguém fala quando, por exemplo, adolescente, fala assim, estuda inglês porque isso vai ser importante para você trabalhar. Aí fala assim, você não quer fazer inglês? Tudo bem, deixa quieto. Mas aí, quando vai lá, chega nos seus 18, 20 anos, opa, peraí, eu tava precisando saber inglês mesmo, eu precisava disso. E aí fora também, que a gente vê tanta coisa, por exemplo, mas eu quero aprender inglês rápido, mas inglês é muito difícil. E uma coisa também importante, muitas pessoas têm dificuldade de aprender inglês porque quer tratar inglês como português. Perguntinha para você que tá em casa, câmera para mim aqui. Você faz isso? Você usa o português para chegar ao inglês ou vice-versa? Se for, coloque aqui, porque
ele sabe eu que é um grande erro. É um grande erro. Você não pode pensar. Você não pode. Por exemplo, eu vejo um aluno, ele fala assim, mas por quê? I don't have money. Eu não tenho dinheiro. Mas ele pensou, na mente dele, ele usou a estrutura do português e só traduziu. Só que no inglês é I gotta, Sim. I didn't get, I didn't grab. E aí você fala, não, porque a pessoa, ela pôs literalmente. É isso mesmo, não é? É isso. É assim, eu não vou muito longe. Durante a pandemia não tinha muita coisa que fazer, eu falei, vou estudar alemão. Por quê? Né? Alemão é um idioma super tranquilo, né? E... Ah, é verdade esse bilhete, viu? Totalmente. E o que acontece? O alemão, ele tem uma regra muito louca que se você tem dois verbos, o verbo principal ele vai na primeira posição e o outro verbo vai só pro final da frase. Então imagina, você além de falar, tem que organizar. Você tem que organizar, tem a posição. Então, assim, eu falo que o inglês, ele não é difícil, ele é diferente. Você não acha que as pessoas confundem muito a linguagem escrita da falada no inglês? Essa consciência fonológica falta? Ai, sim. Aham. Porque você não acha que eu falo de uma maneira e escrevo de outra? Sim. Uhum. Porque o inglês ficou preguiçoso, ele não atualizou a ortografia. Não. Mas você não acha que também as pessoas sofrem porque elas querem falar da maneira que elas leem? Eu falo que o falante de português, ele ficou muito mal acostumado. Porque você lê do jeito que você escreve. Aí chega no inglês e fala, não, peraí. E aí você tenta achar lógica no negócio, Sim. porque é aquela coisa. Tem as regrinhas, né, do Magic E, as palavrinhas de uma sílaba só, você coloca o E no final, você tem o som de vogal aberta, né? Mas, por exemplo, love. Love, ela cairia na regra do Magic E, mas não vale. Mas por quê? Então, sim. Às vezes eu acho que é legal jogar um osmose. Isso! I love you. Não love. O ele tem um som diferenciado. Isso. What you gonna do, né? Que é isso, né? Não what you're going to do, não. Sim. Mas tem que ensinar. Mas eu acho que o brasileiro, ele sofre nisso. Ele quer falar da maneira que ele lê. Sim. Né? Quais são os desafios e recompensas de ensinar inglês para brasileiros? O seu maior desafio e a sua maior recompensa, Rafael? Uau! Olha, desafio... Esse uau, me sentindo Texas agora, né? Uau! We're going home to Alabama. Real good, Really good, Alabama. Olha, imagina, olha. Vai, continua. A recompensa, né? A recompensa e os desafios, né? De ensinar inglês, né? Eu acho que, assim, a recompensa... Eu acho que para um professor não tem nada mais gratificante do que você receber uma simples mensagem do aluno falando, olha, eu conversei hoje, sei lá, com os americanos na empresa e eu consegui me virar. Olha, ouvi uma música e consegui entender. Essas pequenas vitórias, né? Que às vezes passa batido, às vezes até pelo próprio aluno, né? Às vezes ele não tem essa noção que ele está evoluindo. Às vezes ele não tem noção que, de repente, a música que ele ouvia há tanto tempo, ele consegue entender as palavras, ele consegue cantar ela da maneira correta, sem enrolar a língua, né? Então... Que eles acham também que é uma enrolada de língua e pronto, né? Nossa, sim. Nem sempre, né? Por exemplo, eu tenho o TH, que estão da frente, tem eles não querem saber. Não. Tá com F e vai feliz, né? É isso. Mas tá falando. Eu tô vendo a Fernanda Torres Isso. falando inglês. O inglês dela é maravilhoso. A pronúncia dela me dói. Mas tá falando. Tá falando, eu acho que sim. mais importante no princípio, você leva muito em consideração, você prefere a perfeição ou você fala, primeiro vamos falar, depois eu corrijo. O que você prefere, Rafa? Eu acho que é melhor você falar e depois esses pequenos pontos você vai corrigindo, né? E do que ficar preso muito na questão de querer... essa neura, né, de falar. Né? Isso, né? Essa neura de tem que falar que nem um nativo, que eu tenho que falar correto. Mas tem escolas que forçam isso, né? Você Tem. acha que isso é um problema? Por isso que o brasileiro às vezes não aprende? Sim. Tem duas coisas. Quando eu estudei inglês lá em 2005, que tinha essa questão de fluência é você saber absolutamente todas as palavras em inglês. Assim, nem em português a gente sabe. Isso não é dicionário. Isso não é dicionário. Sempre aparece alguma coisa, né? Então já tem essa questão. Eu lembro, uma vez que eu vi uma propaganda no YouTube, há um bom tempo atrás, que a pessoa,
né? Ela falava assim, olha, eu vou fazer 2 perguntinhas pra você, tá? Duas perguntinhas em inglês e eu quero saber se você sabe. Aí a pessoa começa, você sabe como é que fala cortador de unha em inglês? Aí, não sabe? Tá, vamos pra segunda. Como é que fala concha de feijão? Aquela concha que você pega o feijão. Não sabe? Olha, se você estuda inglês há mais de 6 anos e não sabe essas 2 palavras, isso é preocupante. Então se inscreva no meu curso. Então, assim. Oi? Peraí. Eu vou no dicionário Eu vou e nisso, né? pego. Exato. Se você não sabe present perfect, venha pro meu curso. Aí eu concordo. Aham, Não sim. sabe o do e does? Venha pro meu... Agora não sabe o que é... Nossa, você viu essa propaganda? Eu vi essa propaganda, eu fiquei muito indignado com ela. Que absurdo. A gente vai chegar nesse ponto aí das Sim, redes sim. sociais. Aham. Jura? Juro, eu vi. Eu vi. Eu fiquei tão inconformado que eu falei, não, E não é aí, possível. chove de matrícula. Chove. Você sabe que isso é a chantagem emocional, né? Que eles fazem. É, Pela por- gringofobia. O medo de... A vergonha, a culpa de não falar inglês. O Sim. brasileiro tem muito isso. Tem muito isso. E eu acho engraçado que geralmente é muito brasileiro que julga o inglês do outro. Né? O nativo não faz O isso. nativo não faz isso. Você tá se virando pra falar? Tranquilo, beleza. Agora, se chega alguém falando português, um estrangeiro falando português, o brasileiro falar é legal. É ou não é? Sim, sim. Você acredita que o inglês ele é extremamente importante hoje para o mercado de trabalho? Com certeza. Você acha que não é mais assim? Não falar inglês já deixou de ser se tornou falar inglês já não é mais um artigo de luxo e sim uma necessidade, Rafael? Sim. Eu acho que essa coisa veio caminhando, porque aquela coisa, quando eu era criança, eu queria, né? Porque eu ouvia as músicas, né? Quando eu era criança eu queria, e já tinha esse falatório, mas hoje, questão de redes sociais, muita coisa que a gente consome hoje por causa da internet, muito conteúdo importado, né? Materiais de coisa, quem mexe com TI, engenharia, né? Que é o público, né? Para quem eu dou mais aula, né? Aparecem essas coisas, então assim, deixou de ser opcional, né? Então, aí volta aquilo que a gente tava conversando. Vem essa pressão de querer, eu preciso aprender a falar inglês urgentemente, eu preciso saber me virar, mas aquela coisa, mas isso daqui não faz sentido, essa estrutura de frase, porque em português é desse jeito, a pronúncia aqui não tá acertando. Aí você vê, por exemplo, esse pessoal que faz esse terrorismo, né? No sentido de, mas eu preciso... você precisa fazer Eu isso, acho que é um aquilo. terrorismo mesmo. Sim. Terrorismo. Pode continuar aqui. Não, tranquilo. Que a gente se empolga, né? Vai falando, não, tá bom, tá bom. Até bom Tranquilo. porque tudo que você quer falar, eu queria falar. Só que eu sou apresentador, então não posso falar. Então eu chamo você pra falar por mim, entendeu? Tá ótimo. Não, é porque realmente são indignações, são questões que a gente trabalha Sim. no dia a dia. Eu sou professor, você tem quantos anos? 29. Então, quando você tinha 4 anos, eu comecei a lecionar. Então, eu tenho 25 anos de carreira. Comecei com 5, tá? Comecei com 5. Mas eu digo, cara, que é complicado. Porque as pessoas, primeiro, eu sou professor de língua portuguesa também. Sim. Mas eu não tô dando aula de português. Eu falo. Mas não traduz. Será que às vezes o traduzir, às vezes colocar um português não ajuda a pessoa? Porque às vezes eu acho que é uma palavra que a pessoa tá precisando entender. E aquela palavra, se você falar aquela palavra em português, a frase inteira ela vem. Sim. Você não acha que às vezes, às vezes a gente é muito rígido? Just in English. Você não acha que isso também é uma coisa que mata? Mata, com certeza. Já aconteceu aquele desespero, né? Porque quando a gente dá aula em escola, às vezes, sei lá, você tem uma sala com 11 alunos que estão no mesmo livro e não no mesmo nível. Né? Porque a escola quer pessoas, ela não quer níveis. Isso, a escola quer pessoas. Né? Então, o que acontece muito não dá pra colocar, por exemplo, você tem uma pessoa na volta dos seus 40, 45 anos, que demora 3 horas pra chegar no serviço, passa no curso de inglês, aí chega em casa, tem que preparar janta, tem que cuidar dos filhos, aquela coisa toda, e colocar e colocar, de repente, tipo, junto com, sei lá, um adolescente, 16, 17, Tipo assim. que a única preocupação é, sei lá, nossa, eu perdi minha conquista no jogo e tal. Né? Então você tem, tipo, essa discrepância. E você tem que ensinar pros dois. E você tem que ensinar pros dois. Aí fica nessa pressão, just in English. Eu acho um pouquinho complicado. Eu acho que assim, você tem que ir aumentando aos poucos. A ponto que quando a aula ficar 100% em inglês, que o aluno nem note.
Exa- né? exatamente. A gente trabalha assimilação e percepção, né? Isso. Ah, você acha que... agora vamos lá, vamos começar um assunto chamado redes sociais. Opa. A Fernanda, gente, ela é da equipe aqui do Sabe o que? Ela pesquisa os futuros entrevistados, né? E ela pesquisou o nosso amigo Rafa aqui, que a partir de hoje é o meu amigo aqui. Todos os Prazer. convidados se tornam meus amigos, eu gosto muito disso. E se torna muito, muito mais culto, muito mais intelectual. E saber que aqui no Anonimato tem gente boa e vou continuar trazendo gente boa. Bom, e ela viu. E aí, o Rafa, que eu também sou professor de inglês, a gente tem a mesma ideia. Não diga hello em inglês. Quando eu vi essa primeira propaganda, não diga hello em inglês, eu falei, por que não pode dizer hello? Eu estou percebendo que está começando um segundo terrorismo pelas redes sociais. Você também concorda? Se você concorda, coloque. Você às vezes já não entrou num curso de idiomas porque viu uma propaganda dessa? Não diga isso em inglês. Você está dizendo errado. Não faça isso. Como que eu digo? Se você já passou uma situação dessa, coloca aqui pra mim. E eu te pergunto, o que você acha desse terrorismo das redes sociais novamente sobre os idiomas, sobre essas palavras? Por que eu não posso dizer hello? Ai, por onde que eu começo? Porque eu quero que você solte, por favor, me represente. Ai. Por quê? Eu acho que é uma maneira tão complicada de querer atrair pessoas, um público, porque o que acontece? Hoje, por causa da internet, tem muita gente que acha que sabe falar inglês, porque é aquela coisa, eu jogo muita coisa, eu vejo muito filme, aquela coisa toda, né? Mas às vezes no vamos ver, né, acaba engasgando um pouquinho. Então tem coisas que acabam meio que caindo como se fosse como é que eu posso dizer? Algo que todo mundo já sabe já, né? Algo comum. Então assim, não sei falar inglês, só sei falar tipo hello ou hi, né? Aí vem esses abençoados, né? Que falam assim, você não pode falar desse jeito, você não pode falar só yes, né? Como já vi. Não diga só yes, não diga só não, não diga só you're welcome. A pessoa fala, pô, se nem o que eu sei presta, então o negócio tá ruim mesmo. E aí entra naquela parte da baixa autoestima. Sim. A baixa autoestima você não aprende, você entra numa linha muito perigosa, porque quem trabalha com a neurolinguística é engraçado, entra no trauma, traumatizou, acabou. Acabou. E eu acho que tá acontecendo esse veneno. Sim. E a gente viu lá, o primeiro post seu foi falando disso. Sim. Continua falando aí, você acha assim, o que tá acontecendo? As pessoas estão fazendo isso e você acha que o efeito tá sendo o contrário. A curiosidade tá indo embora. O efeito está sendo o contrário, porque de novo, você tem toda essa questão desse desespero todo, que a pessoa ela precisa urgentemente falar inglês, e aí a pessoa fala, pô, mas se nem o que eu sei presta, então o que que eu preciso aprender? Eu preciso correr atrás. E aí tem duas vertentes muito grandes. Aí gera aquela ansiedade. E aí tem duas vertentes muito grandes que eu tô reparando ultimamente nas redes sociais, que é esse terrorismo bilíngue, tipo, não fale só isso, e também a questão muito da pronúncia, né? Então, por exemplo, assim, a pronúncia, ela é importante, claro, né? Mas o que pega é muito essa questão de, você tem que falar que nem um nativo americano. Então, aquela coisa, você não pode, sei lá, no contexto você não pode falar, por exemplo, tree referente ao número 3, né? Você tem que botar a língua no meio dos dentes para poder pronunciar. Tem que falar three. Aí, assim, é um fonema que nós não temos no português. Porque é o TH que dá som de... Exato. Não é nem de F, é o... F. F mesmo, não Você tem. tem esse som, não tem esse fonema em português. Isso se chama consciência fonológica, que quando eles vêm pro Brasil, eles não falam, por exemplo, Caraguá, eles falam Caraguá, porque eles não têm o cará. E a gente tem que respeitar. Só desrespeito Pili e Pani, mas daí eu não deixo. Mas exatamente isso mesmo. Sim. Mas daí então você tem muito esse crescimento ultimamente nas redes sociais, né? Porque é o que o pessoal tá pegando, né? O pessoal tá pegando nesse desespero, né? Acho que é, sei lá, alguma estratégia, alguém juntou, passou essa estratégia, tipo, vamos pegar onde dói, né? Vamos pegar onde o pessoal acha que sabe para conseguir atrair alunos. Sim. Então, o tanto que tá crescendo
E eu sigo muitos professores, né, pra dar uma olhadinha, né, o que tá rolando nas redes sociais, né? Tem uns que me irritam. Tem. Inclusive, eu tenho alunos que eu falo, calma, por exemplo, phrasal verbs é importante, são usados, eu Sim. concordo, tem que fazer. Uhum. Agora, vamos entender, você nascido no Brasil, na região de São Paulo, você tem um sotaque, você tem uma consciência fonológica, Isso. porque o seu cérebro foi acostumado. Uhum. O processo de fluência, ele leva de 4 a 6 anos no mínimo, Sim. a fluência. Pronúncia, então, muito mais, porque o seu cérebro tem que estar extremamente condicionado. Uhum. E condicionado é como? Morando fora e olhe lá. Uhum. Quando alguém chega e fala, com algum, você já deve ter visto algum professor falar assim, essa menina tem uma pronúncia péssima de uma aluna. Uhum. Como você se sente, Rafa? Porque você entende que a pessoa nascida no Brasil, ela precisa de um processo. Como você vê essa insensibilidade do professor? Porque tem muito. Sim, O tem. professor de inglês tem um ego enorme. Uhum. Gigantesco. Desculpa, Sim. você é um dos poucos que eu conheço que tem um ego enorme. Uhum. E também como você vê uma pessoa sendo recebida dessa maneira. Você pode falar um pouco aí, se indigne por mim, por favor? E sem contar que assim, a gente precisa ser justo que o tanto de professor que é graduado em intercâmbio na Disney. Famoso intercâmbio da Disney. Exato. Passei né? um mês em Orlando, tô. Sim, com certeza. E as escolas fazem. As escolas, elas ficam. Nossa, ele morou fora um mês. Ele morou fora. Olha, contratado. Tem. Eu acho que um professor não pode só ser sensato, ele tem que ser sensível também. Exato, com certeza. Por isso não é qualquer um pode ser professor. Não digo, não é qualquer um. Uhum. Você tá com o conhecimento da pessoa na tua mão. Sim. Né? Você vê a qualidade dos professores hoje como? Seja bem honesto. Pode falar palavrão se quiser. Vai bipar depois, Cláudio? Cláudio, ele pode... Porque realmente aqui, ó, eu tô cansado. Porque aqui nesse podcast, gente, a gente não traz teorias do achismo, né? Sim. E nem de fontes que as pessoas tiraram do Então, aqui é coisa séria. Aqui é coisa séria. Sim. Então, pode falar. Quer soltar um palavrão? Nosso amigo Cláudio vai pi, que é uma beleza. Não é, Cláudio? Põe um pi aí, ó. Opa, Pi, aí. Você entenda o que quiser. Mas fala, você não acha que hoje tá tendo uma falta de sensibilidade dos professores? Sim. E o que é professor hoje? Né? Eu acho muito bem complicado essa questão, porque você tem muitos graduados na Disney. Assim, eu nunca viajei fora, tenho planos para viajar, né? Mas tenho eu sou essa um dos questão. poucos que não vejo problema. Então, eu também. No começo eu tinha muito essa pressão, né? Tipo, nossa, pessoal. Que às vezes tem alunos que questionam, né? Às vezes tem alunos, poxa, mas você nunca viajou pra fora, que não sei o quê, né? Eu falo, não, mas é aquela coisa, tipo, eu estudo inglês desde pequeno, fiz faculdade de tradução, então essa questão de percepção do tipo, traduzir ao pé da letra realmente não dá certo. Você é um especialista. Você tem que entender o contexto todo, como funciona. Então, tipo, eu tenho a bagagem. E aí. A Disney só é depois. Exato. Ela vai pra Londres, ó. Com certeza. Please go to London. The beautiful accent. I love that. It's I love perfect to that. me. I Yeah, love perfect. perfect. You are perfect. So beautiful. Actually, my English is British. I try to. Eu gosto do inglês britânico. Porque eu acho que é o menos preconceituoso. Sim. Uhum. E eles estão nem aí pra maneira que você fala. Nossa, não mesmo. Falou? Beleza. Um beijo no ombro. Sim, Né? com certeza. Mas, Rafa, eu voltando, porque eu quero bater nessa tecla. Eu acho que o brasileiro, professor de hoje, não tem mais aquela vontade de ensinar. Porque o aluno, ele acha que ele aprende pelo Instagram, pelo... Nós somos pessoas profissionais descartáveis. Você concorda comigo? Porque uma primeira crise, o que eles fazem? Primeira crise, nossa, vou ter que parar as aulas. Isso é o desespero, né? Qualquer professor, né? Às vezes tem alunos muito bons, que a primeira coisa que corta é realmente a questão do inglês. Exatamente. A primeira coisa que corta, não pensa nem em outra coisa. Não pensa o quanto que eles estão investindo neles mesmos. Sim. Os alunos não pensam, né, nessa questão que
poxa, eu tô trabalhando, eu vou trabalhar aqui para aprender um idioma novo que vai me dar muitos benefícios, né? Não. Porque assim, o inglês ele vai muito mais, ele vai muito além da questão profissional. Justamente essa questão de você, eu já ouvi já muitos casos de pessoas falando assim, mas para você viajar você não precisa ter inglês. Leva o tradutor. O celular. Sim, eu já vi muita gente falando isso. E aquela coisa, o quão cansativo é, pega o celular, fala alguma coisa, mostra pra pessoa. E tem gente que não volta. quer, viu? Tem gente que não aceita. Fala, não quero pôr minha voz. Sim. E aí faz como? Come hambúrguer? Né? Aluno também acha que a gente é instituição financeira. Sim. Pra dever é uma beleza, né? Eu acho que a gente... Você não tem aluno caloteiro? Já teve? Eu já tive. Já tive, já. Alguns. Aí eu vou pagar semana que vem, tá? Beleza? Agora falta na aula dele. Eu acho que o brasileiro ele é um aluno muito indisciplinado e muito até um pouco folgado. Concorda? Em parte, sim. Me diga qual parte que você concorda. Eu concordo porque... Eu tenho alunos fantásticos, Rafael, maravilhosos. Mas também já tenho alunos, tive alunos, Sim. que eu falo, não precisava disso. Você também não pensa assim? Sim, porque eu já tive alunos, já tive experiências não muito agradáveis, porque, mas você não viajou. Mas no meu caso, porque você é muito novo. Tem essa questão de, eu não quero fazer inglês porque é difícil, eu tô fazendo porque meu chefe tá cobrando, aquela coisa toda. Não tô me sentindo à vontade, eu acho muito difícil. Aí primeira crise, nossa, bateu crise, né? Não deu, né? E também, o que acontece muito, que às vezes tem um pessoal que ainda tem esse pensamento de, você quer aprender inglês, você tem que sair do Brasil. E assim, Eu acho que sair do Brasil é complementar. Exato, é complementar. Porque, por exemplo, eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos, estão morando lá desde 2022. E assim, eles chegaram num ponto e falaram assim, eu realmente preciso de ajuda. Enquanto tem uns aqui que... Eu falei assim, nossa, eu realmente preciso de ajuda porque eu tentei, tipo, não tá rolando aqui. Não, enquanto tem uns aqui no Brasil que falam super bem, né? Sim, com certeza. Eu acho Então legal. tem muito essa desvalorização. O professor, ele é muito, infelizmente, marginalizado porque às vezes você tem uma lista de exigências. Você tem que ter viajado para fora. Porque você tem que ter tantos anos de experiência. Porque por causa disso, por causa daquilo, né? E aí, às vezes, o aluno ele não pega direito esse ponto, né? Então, eu gosto de falar que, assim, eu gosto de dar aula para aluno que fala assim, olha, eu acho que, tipo, inglês não é para mim, eu nunca vou aprender. Eu falo, não, vem pra cá. Amo. Mas é diferente daquele que não quer aprender. Sim. Aquele que não quer aprender é o pior, né? E aí a gente tá lidando hoje com outras coisas, como TDAH, como... Sim. Já tá buscando aí como fazer, porque... Inclusive, eu tenho alguns alunos que têm TDAH. Sim. Então, aquela coisa de você saber se adaptar também. Sim. Né? Sim. A StudyStation tem um tratamento para TDAH. Informe-se lá. Tem palavra famosa aí, né? Que o aluno adora falar, mas nem sabe o que significa, pronúncia errada, né? Qual é a sua melhor do inglês? Eu gosto muito da palavra appreciate. Eu gosto tanto dessa. Appreciate. Qual que você gosta mais? Qual que é a sua mais, assim, que você tem uma palavra que você mexe com você? Better, eu adoro better, appreciate. Tem palavras que a gente gosta, né? Used to, adoro, né? Tem alguma, Rafa, que você gosta? Caramba, uma palavra que eu gosto de pronunciar, appreciate é muito boa. Sim. Appreciate é bem legal. Tinha uma que eu tava até ensinando agora, essa semana, alguma palavra. Acho que assim, tem palavras que às vezes são tão difíceis que a gente, quando aprende de um jeito, né? Tipo, through, né? Que through... Adoro esse, né? Aí você tem que ensinar. Esse through do McDonald's é o through da África do Sul. Isso. E a palavra through... E a mais engraçada? Tem.
Ah, e tem uma que eu fiquei um pouquinho revoltado, que é Coronel. Que é coronel em inglês. De onde sai o som desse R? Coronel. Aí você tem que enrolar tanto ali pra falar. What you doing? Né? Eu gosto dessa. Eu acho que tem umas palavras bem engraçadas. Qual você acha que é mais difícil para ensinar para o aluno o inglês? É a gramática ou a própria conversação? Porque a gramática dele eu acho o inglês pobre. Não acho uma gramática rica igual ao português. Não, eu falo que a gramática no inglês ela é repetitiva. Sim. É quando você pega e você fala assim, você percebe que aquela fórmula lá atrás, que nem, por exemplo, a questão do does, né? Tipo, do you work? Yes, I do, no, I don't. Às vezes que a estrutura que você joga o auxiliar na resposta, por exemplo, pro can, pro would, você pega essa fórmula, já era. Aquela repetitiva, acabou. Já o português não, né? O português não, ele precisa, né? Sempre, ele é mais formalzinho, né? Sim. Eu falo que o português é uma língua cansativa. Se você pegar uma reportagem e ver uma pessoa falando, você fica assim, ó. O inglês é prático. Pá! O cara já vai falando. Prático, do you like a job? Yes, do. Ponto. Sim, eu gosto, porque meu trabalho é importante dentro do... Já começa a dar uma canseira. Não, e outra coisa que eu vejo também, que muitos alunos sentem dificuldade em falar inglês, é que quando a gente fala português, a gente gosta de florear muito. A gente floreia encher uma demais. Linguiça, pôr florzinha. Nossa! A gente gosta muito. Que nem... Um dia o aluno perguntou, do you like a job? Eu falei, yes, I do. Não, teacher. Yes, I like because... Aí vem um because, bonito, sim. Né? Because. E eu falei, não, ele... Sério? Ele ficou todo sentido. Querendo fazer... tipo assim, eu tô aprendendo só isso. E você falar uma coisa verdade. O brasileiro adora romantizar. Adora romantizar. Eu lembro que semana passada teve um aluno que ele não conseguia falar... Florir, né? Ele queria falar que, domingo é o dia que eu mais descanso. Ele queria falar isso. Eu falei assim, Sunday is my day off. Pronto. Não, because, né? Sim, exato. I like ice cream. E aí, essa questão de, por exemplo, a gramática, a conversação... uma coisinha, coisa para irritar professor de inglês. Por favor. Né? Coisa para irritar muito professor de inglês é falar, quando o aluno chega, e se eu falar errado, eles vão me entender? É tipo, pegar o seu trabalho todo, pegar lá a lixeira e pum, jogar, né? Nossa, então assim, quer irritar seu professor de inglês, faça essa pergunta. Por favor, não faça. Agora fala, teacher, já que eu estou com você, eu vou detonar, né? É até legal, né? Com certeza. Eu acredito no seu trabalho. Sim. Né? Porque a pessoa tá numa estafa tão grande que ela fala assim, então, mas se eu falar errado aqui, o pessoal vai me entender? Eu acho que eu vou te explicar, se você me permitir, eu quero dar uma outra explicação. Porque agora, já que me permitiu, tem uma coisa chamada gringofobia. Sim. Então, por exemplo, o Brasil sempre foi acostumado a ter uma influência muito grande da língua, principalmente depois, aqui, já vi minha próxima entrevistada, ela vai explicar um pouco, você vai poder me ajudar nisso. Os Estados Unidos, a Inglaterra teve muita influência sobre o Brasil. Então o inglês ele é uma coisa que a gente coloca. Sim. Aí vem o Canadá, a África do Sul, blá, blá, mas Austrália, mas o inglês ele vem como se fosse uma coisa assim. Uau! Tinha cantores como Gilliard, como que faleceu agora. Ele cantava em inglês, o Fábio Júnior cantava em inglês. E fazia sucesso. Então a gente tinha uma. Então quando alguém fala inglês, tem aquela fobia. Porque a gente levou tanto. Mas eu estou vendo hoje que a cultura brasileira está começando a ser exaltada. Essa nova geração já não está nem muito aí para o inglês. A gente era uma geração de ter medo. O cara fala inglês, chegava numa empresa falando inglês, você ia debaixo da mesa. Sim. Eu acho que essa estafa, Rafael, é disso. A gente levou tanto essa cultura que transformamos em deuses ou semideuses. E para nós, professores de inglês, por exemplo, ele fala, você não morou fora? É uma vergonha, você é professor de inglês, você é o professor de inglês, que recebe pagamento atrasado, mas você é o professor de inglês, porque eles tratam você como Deus. Sim. E aí, às vezes, você fala, não morei fora. Então, é por isso que eu acho que as pessoas no Brasil sofrem muito, principalmente da minha geração, que eu tenho de idade, eu nasci no de 1918, então é uma geração minha, do Cláudio, né, Cláudio? Que a gente, né, sofreu muito, muito, porque eu aprendi inglês na fita cassete. Tá! Você aprendeu no CD já?
Aprendi no CD. Te odeio, entendeu? Não é mais fácil. Hoje nem precisa. Hoje tem não, o Instagram sim. lá. Então, eu acho que a gente vem de uma gringofobia muito grande. E quando você fala que o aluno vem estafado, é por causa disso. Você se sente estafado em falar inglês? Ou em aprender? A sala de aula ou um professor de inglês te deixa muito constrangido? Coloca aqui pra mim, porque a gente quer saber, né, Rafa? Porque o Rafael, no dia da entrevista, ele vai falar, ele vai comentar. Sim, com certeza. Você acha, Rafael, que a gente tem o que você acha que falta pro brasileiro pra ele aprender melhor? Primeiro, realmente entender o tão importante que é. Acho que é o primeiro ponto. Perceber que... Acho que não deixar a água bater na bunda. Né? Porque às vezes aquela coisa... Por exemplo, eu tô procurando um computador novo. Eu quero um computador novo só para dar aula. Mas vai que, sei lá, eu quero ter alguma coisa para editar vídeo, né? Para mexer com alguma coisa. Então, tipo, já tô pensando um pouquinho mais além. Sim. E eu acho que nós não somos condicionados justamente a esse pensar além, né? Então, por isso que tem essa discussão. Na escola a gente não aprende imposto de renda. Não aprende, tipo, essas coisinhas, né? Porque essas coisas você vai aprendendo, tipo, meio que na raça, praticamente, né? Então, o que o brasileiro precisa para aprender inglês, primeiro ponto é realmente entender a importância, né? Entender a importância que o inglês tem na vida dele, não só por questão profissional, mas ir além disso, viajar, saber se virar, aquela coisa toda. Entender as regras do inglês, como que ele funciona. Eu falo para os meus alunos que assim, é carro automático, carro manual. Os dois são carros, Sim. só que assim, não adianta você dirigir automático da mesma maneira que o manual. Sim. Isso não vai fluir. Então você precisa entender as regras, né? E trazer o inglês para o seu universo também. Porque fica naquela coisa de, vou fazer 2 horinhas por semana, acabou. Não. Eu sempre aconselho 10 minutos depois, todos os dias, 15 minutos. Sim. Rafael, vamos lá, vamos falar um pouco das algumas regras que as pessoas, para concluir a nossa entrevista, algumas regras. Phrasal verb. Como você acha? Give up, dar para cima. Por exemplo, give up, dar para cima. Como você consegue inserir para um aluno de inglês um phrasal verb? Você tem alguma técnica, alguma dica? Porque é um terror das criancinhas também, um phrasal verb. Sim, com entendeu? certeza. Um present perfect. Vamos começar pelo phrasal verb. Como você ensina um phrasal verb? Como você geralmente faz para que o aluno perceba que, português do lado, mas eu preciso de assimilação? Como é que faz? Eu vou meio que inserindo aos poucos, né? Então, geralmente eu vou trabalhando alguns textos, né? Porque o phrasal verb já é uma coisa mais avançada, né? Eu vou colocando alguns, né? E o aluno já vai percebendo. Por exemplo, o give up, né? O get up, né? Tem esses que... Tem o up. já são, isso, né? Que o aluno já conhece já, né? O aluno já assimilou do tipo, ele fala assim desse jeito. Né? Aquela coisa que é os chunks of language, né? Isso aqui eu não vou separar e pronto. Né? Eu vou inserindo aos poucos, e aí, tipo, na hora de apresentar o tema, ele vai falar assim, tá, então é assim que funciona. É o que acontece, por exemplo, com o reported speech, né, que eu tinha comentado. Que eu carinhosamente chamo de reported speech, porque é um saco ensinar isso. Mas é verdade. É um saco. Chato. Chato, muito chato. E você tem que ir pra gramática, não há como escapar dela. Não tem como, não tem como. As pessoas acham que a gramática... Eu gosto muito da gramática, adoro. Sim. Mas, assim, tem coisas no inglês, por isso que às vezes a gente é julgado. Tem só pela gramática que você aprende. O que eu falo para os meus alunos desde o começo é tratar a gramática no inglês da mesma maneira que eles tratam no português. Sim. Então, por exemplo, saber que em português a gente tem a questão do gerundismo, né? Vou estar encaminhando a ligação, vou estar tanta coisa. Né? Isso no português é errado, mas no inglês... No português é errado. No inglês funciona. Funciona. Mas o que eu falo é você saber o que você está falando tá certo, sem se preocupar com as regras. Verdade. Porque as pessoas têm que estar verificando, né? Se tá Sim. certo ou não tá, não é verdade? Com certeza. Vou te falar. Uma coisa que eu vejo muita dificuldade é do IDAS. Sim. O português não tem verbo auxiliar. Não tem. Não e aí, pra variar, a muleta é o português e vai. Você tem alguma técnica que você faz ou uma dica pra pessoa começar a parar de usar o português para aprender inglês? Eu falo... justamente para separar as regrinhas, porque é aquela coisa, né? Eu até falo que, assim, perguntas no português, elas são mais difíceis porque você tem a mesma estrutura de frase e você só muda a entonação.
Então, eu até brinco com meus alunos. Ah, às vezes você tá lendo um livro, tem 2 linhas, aí você chega no final da linha, tem um ponto de interrogação. Eu volto desde o começo para ler com entonação de pergunta para o meu cérebro Sim. assimilar com uma pergunta, né? Eu falo no inglês, para você deixar super claro que é uma pergunta, você vai precisar do auxiliar. Né? O espanhol joga abaixo, que ele deixa o ponto de interrogação de cabeça Não, para o espanhol baixo. ele acaba com o português com o inglês, né? Eu falo, ele já dá a dica, ó. Estou com preguiça, já vai logo. Ó, espanhol, tipo, isso aqui é uma pergunta, tá, gente? Não, eu acho fantástico. Português, eu já quantas vezes no meio da frase eu entonei porque eu vi que era uma pergunta. Você tem que voltar, sim. O inglês colocou auxiliar. Colocou auxiliar e pronto. Mas pra que teacher auxiliar, né? Eles não têm. É tão pobre que não tem auxiliar. Porque eles precisam de um auxiliar diferente da gente. Isso, ele precisa do auxiliar. Então, e você saber como funciona. Eu gosto que, às vezes, tem muito aluno que ele comenta assim, mas como é que eu vou saber o significado dessa palavra que nem? Então, qual que é a tradução do get? Putz, o get, ele é difícil traduzir, né? É um hot verb, né? Ele é usado para vários contextos, né? Aí tem aluno que pergunta, mas como é que eu vou saber a palavra, né? Pelo contexto, né? Por exemplo, fine. Fine tudo bem, né? Ou fine pode ser multa de trânsito. Mas como é que eu vou saber aquela coisa toda? Aí eu sempre uso o exemplo Contexto. do contexto. E tem o exemplo do barbeiro. Barbeiro, eu tô falando do inseto, de quem faz barba ou de quem dirige mal? Aluno fala, é mesmo, né? Português tem isso também, né? Sim, é só você saber o contexto. Exato, saber o contexto. Eu entro no Dirijo Mal. Dirijo mal, eu entro, entendeu? Isso. Dirige bem você? Até que sim. Pra concluir, Rafa, já foi. Opa. Passa rápido, né? Já. Que triste, né? Que Pô, triste. sou sad. Música. Qual a importância da música pra ensinar um idioma? Olha, experiência E própria. quando você usa? Olha, experiência própria aqui, eu sempre fui uma pessoa muito musical, né? Inclusive, eu coleciono CDs até hoje, das bandas que eu gosto. Olha, te mando uns. Te mando uns. Opa! Música, quando eu comecei a estudar alemão, a primeira coisa, eu falei assim, eu quero bandas e artistas que só cantem alemão. Porque música, eu acho que é aquele momento que você tá aprendendo sem saber, né? Porque eu falo que assim, você tem diferença entre estudar e aprender. Estudar, você vai na aula, você às vezes pega uma hora aí do você seu aprende. dia, né? E aí aprender, aprender é aquela coisa, às vezes uma música, então você tá acostumando o seu ouvido com questão de pronúncia, né? E aí, sempre falo para meus alunos que assim, tá ouvindo música, mas vai um pouquinho além, pega a letra, vê quanto que você entende. Tá vendo um filme, de repente, um filme que você já conhece, tenta ver com a legenda em inglês, né? E música ajuda bastante porque é o momento que o cérebro relaxa, mas ele vai assimilando informação. Ele vai absorvendo, né? Já é um Isso, com ponto. certeza. E uma dica pra finalizar, pra quem quer aprender inglês. Eu tenho aqui o patrocinador, mas ele vai colocar o telefone dele aqui. Tá? A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, pelo amor de Deus, né? Vai colocar lá você, Instagram e tudo mais. Isso. E mais uma dica, se você fala assim, um aluno quer aprender inglês, primeiro de tudo, vamos dar um manualzinho para concluir nossa entrevista? Por favor. Primeira coisa, para quem quer aprender inglês, primeiro ponto nunca ache que você tá velho demais para isso. Porque, questão de idade, não vou aprender, não tem essa questão. Você quer realmente aprender inglês, é você realmente querer entender a importância dele. Porque às vezes tem muito essa pressão de falar, eu tô velho demais para aprender inglês, aquela coisa toda. Não. É você realmente querer entender que você tem condições de aprender. Exatamente. Né? Porque, como eu falo, a gramática do inglês, ela é comparada com o português, assim, ela é muito simples, né? Então, você praticando, você entendendo como que ela funciona, isso vai fluir de uma maneira absurda. Essa é a sua dica. Acho que é. Meu amigo, você não toma café, porque ele vai vir depois... Ó, vai ficar só um spoiler. Ele vai voltar em abril, porque ele vai trazer um outro tema extremamente importante. Vocês vão amar esse tema, porque é muito importante, e é um tabu, e é um achismo, e a gente tem que acabar com esse achismo, que aqui é o programa.
Então, ó, ele retorna. Mas enquanto isso, vai tomar seu chá na sua caneca, que é pra você de presente. Opa, obrigado. Quero que você tire foto, que você dê aula. Com certeza. Ah, então, falando. Por favor, é um presente. Saiba que você tá entrando num seleto grupo de pessoas que tem esta caneca. Ai, que prazer imenso. E Obrigado. daqui a pouco essa caneca vai estar valendo milhões, tá? Opa! Pra mim já vale bilhões, né? Mas Com certeza. Muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço. Obrigadão. Espero que realmente saia daqui inspirador, Sim. tenha sido algumas coisas esclarecidas, além de ter sido um episódio muito divertido, né? Com certeza. Você achou também? E é com muito carinho que eu me despeço de vocês, porque já tá virando minha vida isso aqui pra vocês. Então, um grande beijo, fiquem bem e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.